Senhores congressistas, boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. Agora daremos início ao simpósio de estresse oxidativo e nutrologia. Espero que todos estejam bem e vão ter uma ótima tarde, muito produtiva. Queremos apresentar o professor Dr. Efraim Osweiler, que é especialista em clínica médica, diretor científico do FAP, que é Fundação de Apoio de Pesquisa na área de saúde, autor de diversos livros na área de oxidologia e sempre uma referência nessa área. Ele vai nos falar sobre estresse oxidativo na aterosclerose. Por favor, doutor. Bom, em realidade, quase todos os princípios relacionados com a alteração de arterioaterosclerose se iniciam com o processo de inflamação do endotélio. E a inflamação do endotélio está intimamente associada aos pacientes que não necessariamente pode estar relacionado com comida. Um dos fatores mais importantes é o estresse. Outro dos fatores importantes é o síndrome metabólico associado com o ganho de peso, a gordura visceral e a liberação de citocinas. Vocês todos medem o risco de inflamação do endotélio através da liberação ou do exame chamado PCRU, considerando que existe uma inflamação do endotélio e resistência à leptina em pacientes que têm um PCRU acima de 1. A grande maioria dos pacientes que têm inflamação do endotélio produzem uma alteração no que se denomina matriz GLA. Existem 27 matrizes GLA descritas na literatura. Digamos que para o que nos interessa, as duas mais importantes é a matriz GLA do osso, que se chama osteocalcina, e a matriz GLA do endotélio, que se denomina glicocálix. Quando existe uma alteração da matriz GLA, principalmente do osso, por deficiência de vitamina K, o ácido glutâmico tem impossibilidade de capturar o cálcio. O ácido glutâmico tem uma carga negativa, o cálcio tem duas cargas positivas. Para que esse fenômeno aconteça, o ácido glutâmico tem que se carboxilar e virar ácido carboxiglutâmico, e dessa maneira vai permitir o depósito de cálcio. Quando isso não acontece, se altera a matriz do endotélio, chamado glicocálix, e ela permite o depósito de cálcio, que dá início aos fenômenos inflamatórios que vão se associar com uma hiperplasia fibroendotelial, tentando proteger o endotélio. Isso aumenta a resistência periférica e uma das primeiras manifestações é a hipertensão arterial. Então, vemos que a inflamação, através de gênesis da peroxidação lipídica, está altamente associada ao início do processo aterosclerótico. Hoje em dia vivimos na época das estatinas. Já teve um cardiologista americano que falou que a estatina é tão importante que ele colocaria nas caixas de água das cidades para que todo mundo esteja tomando ela. Agora que as estatinas perderam sua patente, estão começando a aparecer os verdadeiros problemas das estatinas, como aumento da incidência de diabetes tipo 2, principalmente no sexo feminino. Talvez temos que avaliar de uma forma muito mais inteligente o negócio das dislipidemias. O único trabalho sério, sem conflito de interesses, que teve em relação ao colesterol é o trabalho de Framingham. E o trabalho de Framingham já demonstrava que os maiores índices associados com a aterogênese estaria relacionado ao tamanho do LDL, à sua capacidade aterogênica e principalmente à capacidade do LDL se oxidar. Não existe depósito de colesterol na parede da artéria íntegra. Normalmente a parede da artéria tem que estar lesada ou inflamada. O LDL, para poder ser depositado na parede, tem que ser transportado. E ele é transportado através de macrófagos, produzindo um produto final chamado célula espumosa ou foam cell. Esse LDL se oxida dentro do macrófago e, como tal, vai ser depositado em um endotélio que esteja previamente inflamado ou lesado. O macrófago fica passeando aí depois de que deixou o LDL. Ele não tem que raios fazer e ele vai começar a liberar citocinas, porque existe um processo inflamatório prévio no endotélio, aumentando a reação inflamatória no local por presença desse macrófago que já liberou o LDL. Então, hoje em dia pensamos muito mais que os fatores aterogênicos estão relacionados com alto potencial aterogênico do LDL, denominado também de apolipoproteína B. Estudos epidemiológicos mostraram que a relação de ApoB sobre ApoA, com valores maiores a 0,6, são altamente indicadores dos fenômenos aterogênicos, e o potencial oxidativo eventualmente é associado com o LDL. Além do LDL, temos que considerar a relação que deve existir entre o colesterol total HDL menor a 4, a LDL sobre HDL menor a 3, triglicéridos sobre LDL menor que 2, e a recente relação epidemiológica que foi lançada de HDL em cima de LDL, cuja relação deve ser menor a 0,24.
E aí podemos definir a forma como vamos eventualmente a usar as estatinas nesses pacientes e outras possibilidades terapêuticas. 50% dos processos aterogênicos estão relacionados a colesterol. Os outros 50% ainda não têm totalmente uma causa definida, mas entre os fatores mais importantes encontramos a apolipoproteína B, o PCRU, que é o fator de marcador de inflamação, a homocisteína, que representa 15% dos quadros cardiovasculares, que é uma alteração metabólica da relação de metionina, que tem que se convertir em cisteína, e porque falta a atividade de algumas cistatoínas ou da metiltetraído fólico redutasa, vai se convertir em homocisteína. Homocisteína lesa o endotélio das paredes das artérias. Valores acima de 15 estão intimamente relacionados com processos aterogênicos e são fatores metabólicos. O LPA, que é considerado um marcador independente de risco cardiovascular, começou agora a ser estudado na cardiologia. Valores acima de 75 indicam um alto potencial aterogênico no paciente. E que é LPA? Não é mais que a associação de duas moléculas de LDL com um grupo sulfidrilo no meio, que vai fazer uma captura de metais pesados, aumentando a oxidação do próprio LDL, aumentando a aterogênese, principalmente carotidiana e nas artérias coronarianas. Nós, como vemos, existe uma série de fatores que estão intimamente associados e estamos praticamente nos tempos atuais tentando resolver tudo a partir de simplesmente estatinas ou evidentemente mudanças higiênico-dietéticas. Já falamos que um dos fatores mais importantes está relacionado com a inflamação e sabemos hoje que mais de 90% da população está intimamente associado a fatores de estresse que aumentam a liberação de cortisol. O cortisol aumenta as células parietales no estômago, aumenta a produção de ácido clorídrico. O ácido clorídrico mata a flora bacteriana intestinal. E, ironicamente, sem a flora intestinal não produzimos vitamina K. Os lactobacilos que existem no intestino são os fatores geradores da vitamina K, e a vitamina K é a maior catalisadora de conversão de ácido glutâmico em ácido carboxiglutâmico. Aí se altera a matriz do colágeno. Ninguém encontrou ainda um paciente com osteoporose por falta de cálcio, por falta de vitamina D, mas sim porque existe uma alteração da matriz proteica do osso, e cuja ressíntese é feita a partir da vitamina K. Hoje, uma grande parcela dos pacientes são deficientes em vitamina K, principalmente pela destruição da flora bacteriana. Todos vocês agora estão começando a dar lactobacilos. Quando a gente fazia isso em 1986, era chamado no mínimo de charlatanismo. Hoje já é chamado de ciência, já evoluímos. Agora já fazemos ciência. Quando a gente dava lactobacilos, a gente estava utilizando todos os conceitos mais empíricos que poderia estar no mercado. Então não esqueçam, hoje acabamos de falar de vitamina K, ela vai virar a moda daqui a pouco. É importante também relembrar que os LDLs não existem em uma única forma. Você tem uma LDL pequena, altamente densa, que é a única que produz aterogênese. A LDL3 é uma molécula grande, pouca densa, e ela não produz aterogênese. Então, nós temos que saber diferenciar o tipo de LDL que estamos enfrentando ao paciente. A segunda coisa, os tipos de HDL que temos também são 3. O mais importante é o HDL de molécula grande, aquele que vai fazer o transporte reverso do colesterol e vai trazer ele de volta para você, para ele eventualmente ir a ser ressintetizado a nível hepático. Para que esse transporte seja feito, existe a necessidade de ativação de uma enzima chamada paraoxonasa, POM. Se você não ativa a paroxonasa ou ela está insuficientemente trabalhando com sua atividade enzimática, o transporte reverso do colesterol não vai acontecer e o uso da estatina não vai te ajudar a resolver nesses pacientes. Tanto que vocês devem ter visto que pacientes que têm dislipidemias e em pacientes que têm níveis muito baixos de HDL, 28, 29, você manda o paciente a fazer exercício, manda o paciente a não comer, dá estatina para o paciente, rosuvastatina 20, 40, 80, dá reza brava, manda a clínica espírita e o HDL decide não subir. Aí você fala, vou dar um suplemento. Falaram que ômega 3 dá HDL. Aí você dá 6 gramas de HDL e com toda a reza e demais o HDL não sobe. Isso é porque ele é um marcador genético. E como marcador genético você não consegue modificá-lo. Mas o que sim você pode fazer, com níveis baixos de HDL, abaixo de 45 em mulheres, abaixo de 50 em homens, é ativar a enzima paroxonasa de modo de que ela possa captar o colesterol e levá-la de volta para o fígado. Claro que esse é motivo de uma outra aula. Como o tempo é bastante exíguo, eu queria entrar a uma das áreas mais controversas que existem no presente momento, que é o tratamento da terapia por quelação com EDTA. Em realidade, eu diria que a ortomolecular começou com a terapia de quelação com EDTA em 1983,
foi muito vilipendiada, muito desacreditada, mas desde 1995 faço parte de um comitê de estudos do EDTA, patrocinado pelo governo americano. Em 2002, o governo americano liberou 31 milhões de dólares para que seja feito o primeiro trabalho duplo cego, utilizando terapia por relação EDTA em pacientes com aterogênesis. Sou eu que está indo? Eu pensei que tinha domínio de mente em cima dela, mas tudo bem. Esse trabalho recebeu uma série de conflitos no meio do caminho, quase não termina o trabalho. O trabalho termina em 2002 e é publicado os seus resultados na revista JAMA, e um ano depois é publicado os seus resultados na revista Circulation, 2012 e 2013. O trabalho mostra de que você reduz a mortalidade total em pacientes em 18% e reduz o segundo evento coronariano em pacientes com miocardiopatia diabética em 40%. É claro que criou uma série de ironias, porque quando um laboratório importante lança uma droga como rosuvastatina e faz um estudo chamado Júpiter e te mostra que usando a rosuvastatina 80 mg sem controlar as rabdomiólises que você vai produzir, diminui em 18% o segundo evento coronariano, todo mundo usa a exclamação: oh, maravilhoso! Quando a gente consegue demonstrar num único trabalho duplo cego. O trabalho foi comandado pela Universidade de Miami, por Dr. Geraldo, deu um branco, mas tudo bem, Gervásio Lamas, que é diretor do Departamento de Cardiologia, patrocinado pelo governo americano, sem nenhum tipo de conflito de interesse, ao ponto que em janeiro deste ano foi começado o segundo trabalho. E esse segundo trabalho inclui mais 30 milhões de dólares liberados pelo Senado americano via... Desculpa, professor, só pode dar aula aqui? Só para ele tentar arrumar aqui um pouquinho. Me tiraram. Saiu meu slide. Tá bom. E eu explicando todo no slide, né? Bom, então, foi liberado este ano mais 31 milhões de dólares via NIH, National Institute of Health, pelo Senado americano, e começamos um trabalho de EDTA exclusivamente em pacientes com miocardiopatia isquêmica de origem diabética. Em janeiro do ano que vem, começa o terceiro trabalho, incluindo mais 30 milhões do governo americano. Não fiquem sorridentes, nenhum dólar entrou no meu bolso. Mas não faz falta. Se você quiser. Não faz falta. Só pode só ficar aqui porque eu penso muito. E desligou. Tá bom. Me dá seu trocador. Isso, obrigado. Tudo bem? Então, fica à vontade. O ano que vem, então, começamos o trabalho em vasculopatia periférica. Nós somos autores do único trabalho duplo cego que existe feito em vasculopatia periférica, mostrando uma recuperação em 91% dos casos em pacientes que têm obstrução da artéria femoral no terço inferior até as artérias pediosas. Foi publicado no Journal of National Medical Association no fim do século passado. E dentro desses estudos, mostramos que é totalmente possível reverter processos obstrutivos independente da idade do paciente. Como nunca uso o slide, nunca sei como vai ele. Então, este é um dos casos. Este é um paciente que tem mais ou menos 90 anos de idade, tem uma obstrução da artéria tibial anterior. Vocês veem nestas lâminas que ele praticamente não tem nenhum tipo de circulação, ele está com as artérias praticamente obstruídas, e depois de um período de tratamento com terapia de quelação com EDTA, a tibial anterior, vocês veem, ela está obstruída, mas veem a quantidade de circulação colateral que esse paciente desenvolve, recuperando completamente a perna e evitando qualquer mecanismo de amputação. Então, estamos esperando esse trabalho para o ano que vem iniciar, e provavelmente deverá ser o que dará o resultado final da EDTA. Nós não estamos esperando que o EDTA seja aprovado universalmente, é uma droga órfã, ninguém vai se interessar por ela, porque ninguém pode patentear mais o produto, é um produto que é de domínio público, e, portanto, acreditamos que uma boa parte dos pacientes vão poder se beneficiar deste tipo de tratamento. Alguém se consegue imaginar qual seria a solução para um paciente com uma obstrução da tibial anterior? Colocar um stent lá, fazer uma angioplastia, ou fazer uma ponte safena da subclávia até a artéria tibial. Então, talvez seria a solução mais interessante nesse paciente. Então, eu sou da ideia de que devemos começar a raciocinar, principalmente quem faz a nutrologia. Muitos de vocês não sabem que a nutrologia, em realidade, foi salva por nós, quase no fim do século passado.
e a nutrologia ia ser absorvida pela nutrição parenteral. E em um primeiro movimento que foi feito no Maksud Plus, inclusive o Dr. Felipe, que está sentado lá, participou desse evento, foi feita a recuperação da nutrologia. Então, a nutrologia, em realidade, foi salva por nós e, lamentavelmente, com o passo do tempo, ela se foi afastando, virou uma nutrição estritamente convencional. E de Logear fizeram um enorme e muito bonito trabalho. Nós que pagamos o pecado por sermos demasiado ousados na época, mas a gente já demonstrou que a maior parte dos conceitos que nasceu dentro da ortomolecular hoje são conceitos totalmente convencionais. Vejam vocês, hoje todo mundo pede ApoA, ApoB, homocisteína, PCRU, então ficou moda, todo mundo pede fibrinogênio, não sabem o que fazer com fibrinogênio quando dá alterado, mas pedem, dá 400 e dizem, pô, tudo bem, deu 400, e agora o que faço? E quando pedem LPA e dá 150, e agora o que faço com LPA? Então é melhor não pedir para não saber o que é o que não fazer e não criar uma situação controversa em relação ao paciente. O LPA, de todas as maneiras, existem trabalhos convencionais mostrando que você tem que impedir a expressão dele. Ele é uma expressão polimórfica, porque o LPA é um mecanismo de oxidação de duas moléculas de LDL. E tem-se claramente demonstrado que o melhor mecanismo de inibir, você não abaixa o número do LPA, mas você inibe a sua expressão. Isso se chama nutrigenômica, nutrir ao gene para impedir que se expresse o fenotipo, e o fenotipo seria a aterosclerose secundária à expressão do LPA. Você tem que abaixar os LDLs, ácido nicotínico. Hoje é uma vitamina convencional. E a utilização da vitamina C, porque ela inibe a oxidação das 4 moléculas da vitamina E que vêm grudados na molécula do LDL. E só como lembrete final, eu lembro que quando eu era estudante de medicina, faz 6 meses atrás, o professor de nutrição falava para a gente, não dê mais que 400 unidades de vitamina D por dia, porque vai te produzir osteomalácia e raquitismo. Cuidado, e depois de cada semana, deixa 2 dias de dar, porque ele é lipossolúvel e pode se acumular no organismo. Ironia da vida, né? Hoje vocês dão 10.000 por dia, 20.000 por dia, 50.000 por semana. Quantos osteomalácia e raquitismo já conseguiram ver até agora? Nenhuma. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a doutora Efraim por sua valiosa contribuição e vamos dar continuidade convidando o professor doutor José de Felipe Júnior, doutor em Ciências da USP, livre docente de Clínica Médica UTI pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atual presidente da Associação Brasileira de Medicina Biomolecular. Vai nos falar sobre câncer e estresse oxidativo. Bem, foi um prazer ouvir o Dr. Efraim falando, fazia uns 30 anos que eu não via ele falar. Eu agradeço o Dr. Miguel, a comissão organizadora desse congresso, e agradeço a vocês aqui, num sábado tão bonito, né? Minha família está em Ilha Bela. Acabando aqui, eu vou para lá. Então, eu vou falar para vocês sobre estresse oxidativo. Se eu conseguir entender isso aqui. Entendi. Olha, estresse oxidativo no câncer. Esse daqui é meu e-mail. Se vocês quiserem conversar comigo, gadi1@terra.com.br. Gadi é muito importante vocês saberem que é o nome do gato da minha caçula. Tá certo? Então, gadi1@terra.com.br. E nesse site aqui, medicinabiomolecular.com.br, vocês vão encontrar 6.000 trabalhos sobre tratamento de câncer sem usar quimioterapia, radioterapia, cirurgia, tá? 6.000 trabalhos o nosso grupo conseguiu catalogar. Nota bem, pessoal, nós todos aqui funcionamos como se estivéssemos numa curva de Gauss, certo? Uma curva de Gauss. 10% para a esquerda de nós aqui, 10% de nós todos aqui, temos um sistema endógeno de defesa, antioxidante não eficaz. Então existe um aumento dos níveis de radical livre normalmente, geneticamente. Aumento de radicais livres, aumento de lesão.
aumento de lesão, aumento de risco de câncer. Eu vou dizer para vocês o que é a lesão depois. 10% para a direita, o sistema endógeno de defesa antioxidante é muito eficaz, muito eficaz. Então, os níveis de radicais livres são muito pequenos. Mas, aí acontece o quê? A apoptose se faz por radical livre. Você tem um sistema antioxidante potente, você não faz apoptose. Então, aumenta o risco de câncer também aqui desse lado. Perfeito? Olha só que coisa bonita. Quando o nosso potencial redox é alto, quer dizer, quando nós estamos num estado oxidante, as células estão em estágio quiescente, elas não proliferam. Então, quando o potencial redox é alto, aumenta o GSSG. Aumentando o GSSG, inibe uma proteína chamada retinoblastoma, que é proliferativa. Entretanto, se nós estivermos num estado oxidativo redutor, as nossas células estão num estágio de proliferação, porque o gene proteína retinoblastoma está ativado. Então, olha que tristeza, pessoal. Olha só. Nós temos que viver de um modo um pouco oxidado, não tanto, senão vai lesar muito a célula. E não tão pouco, senão a nossa defesa vai estar prejudicada. Agora, olha que coisa bonita. Quando eu li isso aqui em 1998, eu fiquei muito contente, porque a célula cancerosa requer apenas um leve aumento do potencial redox para ser induzida a parar a proliferação. Olha só que bonito. Só um pouquinho de aumento de oxidação na célula cancerosa, ela para de proliferar. Eu vou oxidar essa célula. Então, terapias biooxidativas. Eu comecei a querer matar a célula com biooxidativa. Mata, viu? Mata 80%. As 20% que sobram ficam ótimas para sobreviver depois. Então, o tumor desaparece no raio-x, na ressonância, mas aparece 3 meses depois, 4 meses depois, 2 anos depois. Mesma coisa que acontece com a quimioterapia. Então, eu estou em 1988, 99, 2000, 2001, eu queria matar a célula. Aí, pessoal, de repente, eu estudei isso daqui, ó. Isso aqui. E está escrito na literatura que as nossas células aqui começaram há 3,8 bilhões de anos atrás. 3,8 bilhões de anos atrás. E nós estamos aqui, evoluímos. Alguns não evoluíram tanto, né? Mas a maioria evoluiu. E chegamos nós aqui, seres humanos. Essas células passaram pelos as maiores angústias, podemos dizer assim, de sobrevivência. Os maiores sofrimentos de sobrevivência. E lapidaram o genoma. Então, no nosso genoma, pessoal, nós temos todos os mecanismos de sobrevivência. Quando vem algo estranho no ambiente, seja metal tóxico, agrotóxico, micoplasma, Epstein-Barr vírus, citomegalovírus, agentes químicos, essa célula sofre. A célula está aqui, 3,8 bilhões de anos. A célula sofre. Nesse sofrimento, existe um aumento da entropia, com uma diminuição do grau de ordem de informação, no sistema termodinâmico aberto, que é a célula, e a água fica desestruturada. Por isso que nós vemos, na ressonância magnética, nós vemos a imagem, porque a água está desestruturada. Então, nesse momento de quase morte, essa célula que lapidou o genoma por 3,8 bilhões de anos, ela só quer sobreviver. E para manter o genoma, esse patrimônio herdado e lapidado por tanto tempo, para não morrer, ela começa a proliferar. Então, quando eu passei a entender assim o problema do câncer, eu comecei a ter as minhas primeiras alegrias. Eu não quero matar a célula neoplásica, porque a célula neoplásica não é uma célula maligna, é uma célula doente que necessita de cuidados, não extermínio. Toda doença tem causa.
O câncer é uma doença. Então, o câncer tem uma causa. Eu tenho que ir atrás da causa, certo? Então, foi assim lá em 2002, 2003, eu comecei a pensar assim. Bom, o estado alfa é o estado antigo, lá no oceano, pobre de oxigênio. É um estado de proliferação. Quando nós somos infectados por aquela bactéria que chamam de mitocôndria agora, nós passamos a fazer fosforilação oxidativa, entramos no estado oxidativo e começamos a controlar a proliferação. Quando se fala em estresse oxidativo, não pensem só no estresse oxidativo. Pensem que o estresse oxidativo está correlacionado com inflamação crônica subclínica e estresse metabólico. São 3 estresses. Estresse infeccioso, oxidativo e metabólico. Quem que aumenta a geração de radicais livres de oxigênio e radicais livres de nitrogênio? Metal tóxico, agrotóxico. Ferro é bom, pouco. Não é bom pouco não, porque dá anemia. O bom é normal. O excesso de ferro provoca radical livre aumentado. Cobre, excesso de cobre. Cobre baixo, anemia. Cobre alto, radical livre. Bactérias produtoras do câncer, elas fazem estresse inflamatório que vem junto com o estresse oxidativo e a célula sofre para não morrer, começa a proliferar. Tá? É assim que eu estou pensando. Não sou eu que penso assim, não. Olha só. Fatores etiológicos do câncer. Aqui tem uma célula, uma stem-cell, e agentes etiológicos, 63% são agentes químicos, 25% são biológicos, 7% agentes físicos, 5% são genéticos. Muitos autores pensam assim, pessoal, muitos. Olha só, câncer de mama. Esse indivíduo aqui, olha o trabalho lindo que ele fez. Comparou mamas com câncer, mamas sem câncer. Nas mamas com câncer, o que ele viu? Aumento de mercúrio, de ferro, de níquel, de cromo 6, de chumbo, de cádmio. Metais carcinogênicos. No tecido neoplásico, mas não no tecido normal. É só do tecido da mama? Não, na próstata também. Aumento de ferro e aumento de cobre, pessoal. O homem não sabe menstruar, né? Então, com 50, 60 anos, a ferritina dele está altíssima. Então, eu sempre peço para os meus pacientes, Miguel, ele não sabe menstruar, eu peço para cultivar uma hemorroida sangrante, para perder o ferro. Mas ninguém até hoje seguiu o meu conselho. Ninguém. Então, eu mando doar sangue. Que é um modo altruísta de se manter saudável, tá? Olha que beleza. Prevenção de câncer de próstata. Doação de sangue. Mas só lá, mama, próstata, pulmão. Está aqui. Encontrou. Comparou células normais com células neoplásicas. Aquelas células em sofrimento. Que chamam de câncer, né? Palavra feia, né? No grupo com câncer, tinha aumento de arsênio, cádmio, chumbo e cromo 6. São carcinogênicos grau 1 pelo IARC, tá? Gliomas. Gliomas também, chumbo. Eu passo para vocês esses slides depois, viu? Manda HD1 lá, eu mando para vocês esses slides. Pesticidas no Brasil. Os cariocas, pesquisadores cariocas, mostraram o seguinte: consumiu pesticida hoje, fez 10 anos depois, constatou aumento do risco de próstata, de câncer, tecidos moles, leucemia, lábio, esôfago, pâncreas, pelo consumo de pesticidas no Brasil. Câncer de mama e pesticidas. O preto é câncer de mama, por pesticida. Só o Endrim não provoca câncer de mama. O restante, maior ou menor, o DDD é o pior, que provoca o câncer na mulher. Próstata e pesticidas, também existe correlação. Olha que judiação, pessoal. Os agricultores de Caxemir, eles usam
tipos variados de agrotóxicos já proibidos no mundo inteiro. Lá os glioblastomas são epidêmicos. Nem endêmicos, são epidêmicos. Olha só. Glioblastoma multiforme, glioma multicêntrico. Um irmão aqui de 10 anos com ependimoma. A irmã com oligodendroglioma. E aí vai, famílias inteiras contaminadas com pesticida e com agrotóxico. Bactérias e câncer. Literatura de PubMed, hein, pessoal? Literatura clássica. O DNA do micoplasma foi detectado com o anticorpo PD4. Você encontra PD4 no indivíduo, ele teve micoplasma. Teve ou tem? Olha só. Constatou-se a presença de micoplasma. Ovário, carcinoma gástrico, cólon, pulmão, esôfago, glioma, câncer de mama, câncer de próstata, dessas porcentagens aqui. Alta porcentagem. Você vai deixar um indivíduo com câncer de qualquer tipo, você não vai ver se esse indivíduo tem micoplasma, pessoal. Você não vai tirar esse micoplasma desse indivíduo. Você vai deixar ele com quimioterapia só. A quimioterapia diminui o sistema imune. Esses bichos adoram o sistema imune baixo, né? Vírus e câncer. Está aqui, ó. Todos esses vírus aqui provocam todos esses cânceres aqui. Está aqui, ó. E cirurgia? Cirurgia é estresse, pessoal? Cirurgia é um estresse metabólico, um estresse oxidativo. Olha só o que acontece. O grupo operado aumenta, olha só, tumor coloretal primário, aumento da atividade metabólica de metástase hepática indolente. A metástase está quieta, Aqui está quieta. Operou, apareceu. Olha, apareceu, estava indolente. Por que apareceu? Estresse metabólico, estresse metabólico, estresse oxidativo, inflamatório, né? Agora, o grupo não operado tinha essa aqui, continuou com essa aqui. Eu penso muito antes de pedir para operar um paciente hoje em dia com câncer, por causa disso. Porque a cirurgia, o estresse que ela provoca, acorda metástases a distâncias indolentes, tá? Então, resumo. Os antioxidantes, no paciente com câncer agora, antioxidantes são carcinocinéticos. Oxidantes, eles são carcinostáticos a curto prazo. Mas se você deixar a longo prazo, a célula escapa. Ela só quer sobreviver, ela escapa do excesso de oxidação. Como escapa da quimioterapia, como escapa da radioterapia. E eles são também carcinogênicos, a longo prazo são carcinogênicos. Tem alguém dando aula aí dos benefícios do leite, né, pessoal? O leite, a mamãe vaca, ou a mamãe cabrita, ou a mamãe búfala, estão no puerpério, né? Estão no puerpério. Então, o leite dessas mamães estão repletos de quê? De estrógeno, estradiol, de IGF, olha o bezerro como cresce no primeiro mês, de cálcio, todos eles carcinocinéticos e rico em quê? Em caseína. Pessoal, vocês que tomam leite, aí vocês vão pensar em tomar leite de amanhã. Ó, a proteína do leite, a caseína, ela ativa uma via mTORC, NF-κB, MEC-ERC, JUN-S. É uma via proliferativa. Sabe o que essa via faz? Aumenta o envelhecimento, aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de diabetes e aumenta o risco de morrer mais cedo. Essa via é mTORC. E você faz isso e nós, aqui, mamíferos, seres superiores, somos os únicos a continuar bebendo leite, tomando a caseína. E quem toma whey proteína ainda, pessoal? Whey proteína é a caseína pura. Envelhece mais rápido, tem mais diabetes, tem mais câncer, etc. Cuidado. Aqui, e tem alguém aí fazendo palestra dos benefícios do leite. É duro, né, pessoal? Você sabe quem é, né? Não vou falar. Olha, pessoal, as bactérias fazem capenina. Silêncio. Se continuar falando, eu ponho lá no milho, deitado, ajoelhado no milho lá. Olha, ó,
Bactéria fabrica capenina. Capenina ocupa o receptor VDR. O receptor VDR é excelente, pessoal. É supressor de tumor, é antioxidante, protege a nossa vida, o receptor VDR. Agora, excesso de vitamina D3, Coimbra. Olha, os meus pacientes com câncer, eu fico com medo de excesso de vitamina D. Eu deixo em torno de 25, 30, porque a vitamina D, para mim, ela é imunossupressora. Ela é imunossupressora. E a vitamina D impede a transcrição de 2.200 genes que o VDR comanda. Ela é imunossupressora. E ela impede, o excesso de vitamina D impede a geração de peptídeos antibacterianos, beta-defensina e catelicidina. Então, eu creio que as pessoas que estão tomando altas doses de vitamina D hoje, por exemplo, para tratar a esclerose múltipla, pelo menos teoricamente, elas vão ser acometidas por infecções graves a médio prazo ou a longo prazo. Mas isso é um pensamento baseado em bioquímica e em biologia. Só a prática vai nos dizer, só os estudos de observação vão nos dizer se isso vai ser verdade ou não. Mas, teoricamente, é isso que vai acontecer. Está aqui, olha, vitamina D é imunossupressora, 25D é imunossupressora. Quem é imunosstimulante é o hormônio D. E vocês não pedem o hormônio D, você só pede vitamina D. Então a vitamina D eu deixo em 30 e o hormônio D eu deixo 60, 80, 90. Porque é o hormônio D que ocupa o VDR. O VDR aumenta a imunidade celular. O VDR aumenta a beta-defensina e catelicidina e ajuda a matar ou administrar as bactérias e vírus. Administrar, pessoal. Essa bicharada toda está convivendo com a gente há bilhões de anos. Não vai conseguir matar ninguém. Você vai conseguir administrar, mantê-las lá embaixo. Fazendo como? Subindo o sistema imunológico. Passando de M2 TH2 para M1 TH1. Bom, tratamento. O que eu faço é o seguinte: cuido do sistema digestivo. Eu dou uma dieta carcinostática e anticarcinogênica. Peço para fazer exercício, porque o exercício ativa a MP proteína quinase, a qual inibe o mTOR, inibe o NF-κB, inibe o MEC-ERK e inibe o CJU, tá? Excelente. Só o exercício já é um excelente anticâncer. Ah, mas ele não pode andar, não pode. Então caminha. Faz caminhada. Mesmo que não puder, faça caminhadas ao sol, para atingir a vitamina D em 30, mas não mais que 30. Do meu ponto de vista, tá, Coimbra? Administrar os problemas do cotidiano. Ansiedade e depressão são carcinocinéticos. Tem que livrar dos metais tóxicos, agrotóxicos, pesticidas. Quanto tempo falta? Então eu não vou mais falar mais nada. Me dá 2 minutos? Posso ter 1 minuto? Tudo bem. Bom, ó, eu faço isso daqui e consigo isso. Ó. Hepatocarcinoma, 82 anos, mandou para morrer. Estava assim. Está aqui o câncer. Está aqui o câncer. 2 meses depois, 4 meses depois, desapareceu. Desapareceu mesmo, morreu 9 anos depois. Aqui um outro carcinoma que não funcionou com nada, desapareceu. Um outro céu, tratou com tudo, não funcionou em nada, desapareceu em 4 meses. Porque em 4 meses depois a gente conversa. Isso aqui é um dos marqueteiros da Dilma. Ó, carcinoma epidermoide. Ele era assim, ficou assim mesmo com quimioterapia. Quando juntou a quimioterapia com o nosso tratamento, desapareceu totalmente. E até hoje está desaparecido. Estou procurando ele até hoje. Câncer de pâncreas, 51 anos, mandou morrer. Falou para a esposa assim: o seu marido tem 3 meses de vida. Ele está 4 anos comigo. O que eu fiz? Tirei metal tóxico, tirei o micoplasma, cuidei do sistema imune. Cuidei do corpo dele. Eu não apertei um botão e vi a droga melhor do momento. Eu cuidei do organismo como um todo. Estudei esse indivíduo. O que mais? Ah, olha que coisa linda, pessoal. Ó, metástase de adenocarcinoma de mama. Ó, 2 meses, 6 meses. Fez osso, não tomou Zoladex, não. Olha outro aqui, que lindo, ó. Ó, era assim, esse demorou 8 meses.
ficou assim. Esse não é meu, o outro é. Carcinoma neuroendócrino metastático, também melhorou. Mesotelioma maligno. O nosso grupo tem a sobrevida maior da literatura toda. Na literatura, é 5 anos na literatura que vive um mesotelioma, carcinomatose peritoneal. O nosso, 6 anos e meio ela faleceu. 6 anos e meio. Aí eu fiz tudo que eu podia, mas não adianta. Já tá bom. Eu já, linfoma não Hodgkin, acabou. Linfoma não Hodgkin. Sumiu. Até hoje sumiu. Câncer de próstata é o mais fácil. Bom, terminando então, me desculpe mesmo o horário. A lei da causa e efeito é uma característica inerente e intrínseca da existência. Não se pode separar os efeitos da causa, e nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Autor da década 3ª depois de Cristo. Toda doença tem causa. O câncer é uma doença, o desconhecido do século IV antes de Cristo. Brincadeira, né, pessoal? O mais importante, câncer é doença prevenível que requer grandes mudanças no estilo de vida. Prevenir o câncer. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor, pela excelente palestra. Dando continuidade, vamos convidar o doutor Cícero Gali Coimbra, professor associado, livre docente de Neurologia e Neurociência pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Dr. Cícero estará falando sobre vitamina D e doenças neurodegenerativas. Boa tarde e muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar aqui sobre vitamina D, que nunca foi uma vitamina. A vitamina D nunca foi uma vitamina. Ela não está presente em alimentos, senão em quantidades fisiologicamente irrisórias. Ela é produzida pela exposição solar da pele ao sol. Ela tem sido chamada de pró-hormônio por ser transformada em um hormônio pela hidroxilação final. Ela sofre 2 hidroxilações, e a hidroxilação final, que se conhece desde os tempos de faculdade, é aquela que ocorre nos túbulos contorcidos proximais do rim, sendo transformada então no 1,25 dihidroxi-D3, que é a forma ativa da vitamina D, sendo liberada então pelo rim na corrente sanguínea para exercer suas funções clássicas hormonais, tipicamente relacionadas ao metabolismo do cálcio. No entanto, a vitamina D possui receptores, ou vitamin D receptors, VDR, localizados em todas as células do organismo humano. Não existe uma única célula do nosso organismo, desde a raiz do cabelo até a unha do pé. Não existe nenhuma célula do nosso organismo que não tenha receptores para a vitamina D. Então, a falta da vitamina D altera a fisiologia de todo o nosso organismo e provoca uma variedade inacreditável de doenças. Não somente é importante saber que ela modula a expressão de milhares de genes. Não é que ela exclusivamente iniba ou estimule a expressão. Ela tanto faz uma coisa como outra. Quando vocês elevam o nível de vitamina D, alguns genes são desligados e centenas de genes são desligados, centenas de genes são ligados. Desculpe. Então, toda a atividade enzimática relacionada à síntese e ao catabolismo da vitamina D está presente em diversos tecidos, fora o rim, independente do rim, para as quais a atividade da vitamina D é particularmente vital. O sistema imunológico, as gônadas, falta de vitamina D provoca infertilidade, é uma das causas mais frequentes de infertilidade não reconhecidas atualmente. A placenta, ela induz a produção de catelicidinas e beta-defensinas na placenta que destroem quaisquer micro-organismos, não só vírus, bactérias, fungos, protozoários, o que seja. São famílias de polipeptídeos que têm essa função. E onde quer que seja produzida a vitamina D, ela exerce efeito sobre a própria célula que a sintetiza,
são chamados de efeitos autócrinos, e sobre as células vizinhas, chamados de efeitos parácrinos. Por isso, a vitamina D não é uma vitamina, ela não é um hormônio, ela não é um pró-hormônio, ela é uma substância única que não tem classificação, ela forma por si mesma uma classe de substâncias que só tem um único representante, que é a chamada vitamina D. Vocês sabem, aprenderam que o colecalciferol é transformado em calcidiol, que é a forma circulante e é a que deve ser medida para se saber se a pessoa tem deficiência de vitamina D. O que a gente não sabe muito, não é muito divulgado, é que as células do sistema imunológico, o macrófago e a micróglia no sistema nervoso, que é o macrófago residente no sistema nervoso, também expressam a 1-alfa-hidroxilase renal e transformam a vitamina D na forma ativa. Todas essas transformações ocorrem nas células do sistema imunológico, mas nós estamos dando destaque à transformação final, à hidroxilação final, porque o macrófago e várias outras células do sistema imunológico, elas têm a capacidade de expressar a 1-alfa-hidroxilase. E a formação dessa 1-alfa-hidroxilase, a formação da forma ativa da vitamina D, ela leva a vários efeitos nas células do sistema imunológico. Um deles é a inibição. A vitamina D não é um imunossupressor, ela é um imunomodulador. Ela inibe especificamente o excesso de interleucina TH17, que leva à agressão autoimunitária. Mas ela estimula a produção de catelicidinas e beta-defensinas, que eu mencionei aqui. São elas que destroem as bactérias que foram fagocitadas. E ela também estimula a produção, a proliferação de linfócitos T reguladores, ou Treg. Todos esses efeitos são efeitos provocados pela assim chamada vitamina D no sistema imunológico. Ela estimula a imunidade inata de uma forma extremamente potente. Aqui a gente tem um representante da imunidade inata, que é a ativação do sistema complemento. Forma verdadeiros buracos na membrana da célula bacteriana, na parede celular. E aqui vocês têm uma fotomicrografia eletrônica de uma célula atacada pelo sistema complemento, para você ter uma ideia do poder destrutivo da imunidade inata, que é fortemente estimulada pela vitamina D. Aqui eu coloquei um slide só para mostrar que a vitamina D, sim chamada vitamina D, para fazer essas transformações, para sofrer essas transformações até a forma ativa, ela necessita da vitamina B2, a riboflavina, e que, se a gente considerar a população mundial, 10 a 15% das pessoas da população mundial, elas têm dificuldade de absorver a riboflavina por razões genéticas e hereditárias. Isso é muito mais frequente na população italiana, originária de áreas onde ocorreu malária endêmica desde o ano 300 a.C. As pessoas que têm doenças autoimunitárias, 80% delas, nós verificamos isso em laboratório, elas têm essa dificuldade de absorver a riboflavina e, por isso, essa é uma das razões pelas quais elas estão resistentes à vitamina B2. As pessoas que têm doenças autoimunitárias, elas são resistentes à vitamina D. E por isso nós precisamos usar doses altas de vitamina D, elas são geneticamente resistentes, precisamos usar doses altas de vitamina D para apenas obter o efeito fisiológico normal que outras pessoas conseguem com doses menores. Aqui vocês têm rapidamente por que ela é dependente da vitamina B2. Eu acho que eu vou passar isso aqui porque é muita bioquímica, mas basicamente as hidroxilases da vitamina D, ao funcionarem, elas se tornam oxidadas e elas precisam de uma enzima auxiliar que usa as duas formas ativas da vitamina B2 para voltar à forma reduzida e pegar outra molécula de vitamina D. Essa molécula auxiliar ela é capaz de se autorreduzir, manter, e a manutenção desse ciclo mantém a hidroxilação da vitamina D. Sem a vitamina B2, esse ciclo para e esse é capaz de parar também. As pessoas que, além disso, as pessoas que têm doenças autoimunitárias, tais como as pessoas que têm doença de Graves, tireoidite Hashimoto, diabetes do tipo 1, elas têm polimorfismos da 1-alfa-hidroxilase. E o que isso significa? Isso também foi encontrado nas pessoas que têm esclerose múltipla, por exemplo, a 1-alfa-hidroxilase, como pertence à família citocromo P450, ela tem essa sigla, CYP27B1,
O que isso significa? Significa que se vocês, não sei se vocês gostavam de bioquímica na faculdade, eu adorava bioquímica, mas basicamente, se vocês procurarem lembrar da curva de saturação de Michaelis-Menten para cinética enzimática, vocês vão ver que à medida que a gente aumenta a concentração do substrato, imagine que nós estamos estudando a 1-alfa-hidroxilase. O substrato é o 25-hidroxi-D3, que vai ser hidroxilado para 1,25 de hidroxi-D3. Então, num primeiro momento, eu vou aumentando a concentração do substrato, eu vou ocupando os sítios de ligação da enzima com seu substrato. Aí a relação inicialmente é linear, mas à medida que esses sítios estão sendo ocupados, eu vou atingir, afinal, a velocidade máxima. Se eu calcular metade da velocidade máxima e a concentração necessária para alcançar essa velocidade máxima, eu vou ter a constante de Michaelis-Menten. Uma enzima polimórfica vai se comportar assim. Então, para que eu mantenha a mesma quantidade de forma ativa produzida, eu vou ter que aumentar a concentração de substrato. Se o polimorfismo afetar seriamente a atividade da enzima, então vocês vão ter uma situação como essa, eu posso ter que aumentar muito, dramaticamente, a concentração. Eu tenho alguns pacientes que precisaram ficar com níveis de vitamina D de 5.000 nanogramas por ml, tomando 320.000 unidades de vitamina D por dia, para conseguir baixar o paratormônio, que é a molécula que deve ser medida para que a gente possa ajustar a dose de acordo com esse nível de resistência, de forma a compensar esse nível de resistência. A importância da vitamina D é demais de falar, tem muita importância. Existem muita prevalência de deficiência de vitamina D nos adultos. 80% das pessoas na cidade de São Paulo são deficientes em vitamina D no inverno, porque as pessoas, apesar de viverem em países tropicais, elas não se expõem ao sol. Os hábitos urbanos modernos de não se exporem ao sol leva ao fato de, mesmo vivendo num país tropical, você tem, por exemplo, mais de 50% da população do Nordeste deficiente em vitamina D. O uso de protetor solar, fator 15, bloqueia 99% da produção de vitamina D. Isso é mais um efeito. Isso é o que levou... o que você falou aí? 1 hora? Quanto? Desculpe, eu esqueci meus óculos. 10 minutos, nossa, vou ter que correr com isso. Mas então, esse é o motivo pelo qual eu me apaixonei pela vitamina D. Eu dei 10.000 unidades de vitamina D para essa paciente que tinha lúpus em 2002. E vejam o que aconteceu um mês depois. 10.000 unidades você produz por 10 minutos, 10 a 20, 15 minutos de exposição dos seus braços e pernas ao sol, se você for jovem e tiver a pele clara. Olha o efeito de apenas um mês de administração de 10.000 unidades de vitamina D. Ela tem 37 anos, essa era a pele dela antes do tratamento. Isso aqui depois de um mês, depois de 2 meses, aquela área de necrose quase desapareceu, e aqui vocês praticamente não notam. Aqui parece uma pele de uma pessoa que tem 100 anos de idade, aqui volta a ser uma pessoa de 37 anos de idade. Aqui vocês veem a diferença, 4 meses está dando vitamina D, 10.000 unidades, que todos vocês deveriam tomar, é a dose mínima que todos vocês deveriam tomar. Depois de 4 meses, vocês veem o que aconteceu com a psoríase. E nós começamos então a administrar pessoas com vitamina D nessas doses, inicialmente a pessoas com esclerose múltipla. Isso aqui já é uma paciente com esclerose múltipla que teve o primeiro surto em março de 2011 por causa desta lesão situada no hemisfério direito e caracterizada o estado clínico por hemiparesia à esquerda. Isso aqui, depois de um ano tomando cerca de 50.000 unidades por dia de vitamina D, aquela lesão estava praticamente desaparecida, porque a vitamina D estimula a remielinização do tecido nervoso. Aqui vocês veem que antes do tratamento captava contraste, aqui não capta mais contraste, então não tem mais atividade da doença. O sucesso desse tratamento tem nos atropelado, literalmente atropelado. Então, os sites americanos estão fazendo menção a esse tratamento, estão pedindo depoimentos de pacientes. Aqui uma paciente que mora nos Estados Unidos, que escreveu um livro
esclerose múltipla, multiple sclerosis and lots of vitamin D. Essa é uma paciente, uma das mais antigas da nossa paciente. A gente começou a tratar ela quando ela tinha 13 anos de idade, agora ela tem cerca de 25 anos. E ela está ótima, tendo uma vida normal. Isso aqui, num site americano, apareceu de novo a menção ao tratamento, uma reportagem extensa sobre o tratamento que nós estamos fazendo. Um paciente portador de doença de Crohn, na Itália, colocou um vídeo na internet com uma entrevista. Depois que ele colocou um blog contando a experiência dele, como o paratormônio foi se reduzindo à medida que foi aumentando a dose de vitamina D. Incrível o que ele fez com que 8 médicos da Itália hoje em dia estejam praticando esse protocolo, e tem mais 3 vindo para fazer treinamento na nossa clínica. O jornalista Daniel Cunha, portador de esclerose múltipla, fez esse vídeo que colocou esse tratamento à disposição em inglês. Mas hoje, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele criou, agora está saindo, ele colocou também um site onde ele coloca a lista dos médicos que nós treinamos em todo o mundo. Nós temos médicos treinados em vários países da Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Peru, Argentina, Croácia. Nós temos treinado uma semana sim, uma semana não, para tentar fazer frente à demanda. Como eu disse, nós estamos sendo atropelados por esse tratamento. Aqui eu coloquei um site para mostrar que as coisas mudaram completamente. Hoje se sabe que as doses que são recomendadas de 600 unidades são ridículas. Tá? Hoje se sabe que o mínimo é 7.000 unidades por dia, se você quiser apenas sair da deficiência de vitamina D. Esse tratamento está saindo até na Croácia, na Sérvia, em revistas, sites, publicações. O vídeo do Daniel Cunha foi traduzido para várias línguas. Nós estamos sendo literalmente atropelados por isso aqui. Nos Estados Unidos já tem médicos fazendo esse tratamento e colocaram no seu site da sua clínica que eles são os únicos a fazer esse tratamento no coisa. E como eles são oftalmologistas, eles tratam esclerose múltipla, doenças autoimunitárias em geral, artrite reumatoide, esclerite, psoríase, fibromialgia, uveíte, iridite, iridociclite e esclerite. Eu queria que vocês, para convencer, assim, 5 minutos, tá bom? Eu estou correndo o máximo que eu posso, mas que esse assunto para mim é uma paixão. Eu queria que vocês conhecessem o Dr. Auguste Rollier. Ele foi a pessoa que criou os chamados sanatórios para tratamento da esclerose múltipla. Então ele criou 36 prédios desse tipo, infelizmente hoje foram transformados em hotéis, nos Alpes suíços, para tratar pessoas com esclerose múltipla através da exposição solar. Ele também acreditava que o ar puro da montanha favoreceria a cura de esclerose múltipla. Ele dizia que ele curava 80% dos pacientes com, esclerose múltipla nada, tuberculose, que ele curava 80% dos pacientes com tuberculose. Aqui nós temos ele vendo um dos seus pacientes. Indira Gandhi foi uma das pacientes que se tratou com ele. E aqui vocês estão vendo meninos se expondo ao sol para tratamento de esclerose múltipla, isso no verão, mas acontece que no inverno tinha que continuar o tratamento, não podia, e nos Alpes suíços neva no inverno. Então vocês estão vendo aqui meninas brincando na neve para se tratar de tuberculose nos sanatórios do Auguste Rollier. Meninas com tuberculose brincando na neve no inverno. E elas não podiam parar as aulas, então elas tinham aulas também nessas situações aqui para não perder o ano letivo. Vinham pacientes de toda a Europa para se tratar nos Alpes suíços com Auguste Rollier e curar a tuberculose. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade de ver o que ele descrevia e documentava através de fotografias. Aqui vocês têm o mal de Pote, que vocês devem conhecer, não preciso explicar o que é. Um desenho do século XIX, um caso recente de mal de Pote, né? Aqui uma pessoa que foi a óbito por tuberculose, tinha essa lesão comprimindo a medula, provocando paraplegia. Aqui vocês têm
uma menina na Índia. Hoje a Índia tem 6 milhões de tuberculosos. E todos estão resistentes aos antibióticos tuberculostáticos. Essa mesma menina, e aqui uma menina que vem para se tratar com Auguste Rollier, com exposição solar. E aí vocês veem o que aconteceu com ela depois de 12 meses. Parece inacreditável. Essa pessoa depois se tornou médica e jogava tênis 25 anos depois da alta dos sanatórios. Esse menino estava quase morrendo por tuberculose, ele tinha 4 anos de idade e 34 focos de osteite, periostite. Ele tinha adenite, ele tinha a tuberculose avançada, metendo ambos os pés, a mão direita, o pulmão esquerdo, peritonite, tuberculose, caquexia. E aqui, 1 ano e meio depois, já moreno e bem moreninho, e com aquelas fístulas, todas elas cicatrizadas, como vocês estão vendo aí. Depois, o Auguste Rollier morreu e resolveram colocar vidros nos sanatórios. E o vidro bloqueia a passagem de UVB, de raios ultravioleta do tipo B, que sintetiza a vitamina D. E o que aconteceu foi que os sanatórios deixaram de curar a tuberculose, caíram em descrédito, foram transformados em hotéis. Isso aqui só para comprovar que a vitamina D não é uma substância imunossupressora. Tá? Quando uma célula célula do sistema imunológico entra em contato com uma bactéria, ela ativa esses receptores chamados Toll-like receptors, e a ativação desses receptores faz com que a célula passe a induzir a produção de hidroxilase da vitamina D, ou seja, de ativar a vitamina D para produzir a vitamina D no interior dessas células. Aí essas células com a vitamina D no seu interior ativada com 2 hidroxilas, então ela produz essas catelicidinas e beta-defensinas que destroem essas bactérias. O que acontece com o seu cérebro? Agora eu queria só 5 minutos, porque aí a gente entra no tema disso aqui, mas eu não podia deixar de falar sobre essa parte. O cérebro, nós sabemos que o cérebro humano adulto produz milhares de novos neurônios todos os dias a partir de células-tronco. A vitamina D é muito importante para essa produção. Aqui vocês têm 54 mil publicações. A respeito da importância da vitamina D para a neurogênese no cérebro adulto, vocês têm 830 publicações. O fato da falta de vitamina D estar associada à atrofia cerebral, vocês têm 1.980 publicações. Vocês têm esse ciclo vicioso que leva à depressão. A falta de vitamina D provoca depressão. A pessoa fica confinada, não se expõe ao sol. Baixa exposição solar piora a produção de vitamina D. Terminado. Tá? Aqui vocês estão vendo, então, a quantidade de artigos relacionados à depressão. Aqui vocês estão vendo por que as crianças hoje estão não só nascendo autistas, mas permanecendo autistas. Mudou completamente a coisa. Falta de vitamina D provoca autismo. Durante a gestação provoca autismo. Mudaram completamente os hábitos das pessoas. Hoje a gente vive, mora e se transporta debaixo da terra, não se expõe mais ao sol. Essas coisas entram na garagem só pelo elevador. Então eu queria, nesse resumo, mostrar para vocês o seguinte: a vitamina D, imagine que isso aqui é um retângulo representando o sistema nervoso. A vitamina D, sob a forma monohidroxilada, ela é captada através da barreira hematoencefálica, tanto a micróglia, que é um macrófago residente no sistema nervoso, quanto o neurônio, expressam essa 1-alfa-hidroxilase, que é capaz de ativar a vitamina D. Essas figuras lilazes aqui são os receptores da vitamina D, que estão presentes em todas as células. E aí vocês vão ver que a vitamina D ativada, ela vai agir sobre a própria célula que a produziu, o macrófago, impedindo que ela agrida os oligodendrócitos na esclerose múltipla. Ela vai ser produzida pelos neurônios também, contribuindo para o pool de vitamina D no sistema nervoso. Ela vai, sendo ativada, ela vai ativar o seu receptor nos ostrócitos, produzindo neurotrofinas que vão manter vivas as células nervosas, vão promover o crescimento de broto axonal e aumento das sinapses. Importante isso, elas vão se ligar a receptores nas células do glioma e vão provocar a apoptose de células do glioma.
tem muita coisa para falar sobre isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante. Sobre vitamina D e cérebro, hoje nós temos 131 mil publicações. Sobre o fato de que a falta de vitamina D provoca declínio cognitivo, nós temos 7.500 publicações, que ela está associada à ocorrência de doença de Alzheimer, a facilitação da doença de Alzheimer, nós temos 15 mil publicações. Que ela também está associada à facilitação do Parkinson, 9 mil, quase 10 mil publicações. E agora uma coisa interessante aqui, vocês estão vendo, os dermatologistas dizem para vocês não se exporem ao sol para não envelhecerem a sua pele. Então isso aqui é um rato que ele é knockout para receptor da vitamina D. Então a vitamina D não funciona. Tá bom, eu vou parar aqui mesmo, mas eu não podia deixar de mostrar isso aqui para eles. Então aqui você tem um rato nocaute com 3, 4 meses já perdendo os pelos, e um rato normal aqui do lado com a mesma idade. Depois, com 8 meses, vocês estão vendo como a pele envelheceu por falta da vitamina D, que os dermatologistas estão dizendo para vocês não se exporem ao sol e vocês não vão ter vitamina D. Sua pele vai envelhecer. Isso aqui eu já falei, pele escura precisa de 5 vezes mais vitamina D do que a pele normal, em geral. A pessoa que tem... Isso aqui a gente para... A pessoa que tem uma idade de 70 anos produz apenas 1/4 de vitamina D em comparação com uma pessoa de 20 anos de idade com a mesma área de corpo e tempo de exposição solar. Aí, sim, isso aqui é importante. As pessoas que estão em excesso de peso podem precisar de 2 a 3 vezes mais vitamina D, porque o tecido celular subcutâneo... Isso aqui é a vitamina D produzida pela própria placenta, tá, impedindo a passagem de vírus. Na época do Zika vírus, isso é muito importante, porque faz a placenta produzir aquelas catelicidinas. Então, por favor, deixem as pobres gestantes se exporem ao sol. Eu queria apresentar para vocês, finalmente, a Maria Luísa, que é uma filha de uma paciente portadora de esclerose múltipla. Ela nasceu com a mãe tomando 50 mil unidades por dia de vitamina D, e o que a gente tem visto é que os bebês nascem nascem superdotados. Com 1 ano e 8 meses de idade, a Maria Luísa ela conta até 20, enquanto brinca de esconde com a mãe, e tem um vocabulário de 8 anos de idade. Todas as crianças estão nascendo dessa forma, e esse efeito se obtém com 10 mil unidades também, que é uma dose fisiológica. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós agradecemos. Vamos convidar o doutor Cássio Roberto da Silva, geólogo, mestrado em Geologia Econômica da USP, doutorado em Geologia Médica pela USP e trabalha há 37 anos no Serviço de Geologia do Brasil, com a experiência em mapeamento geológico, pesquisa mineral, planejamento de geologia ambiental. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar presente nesse congresso. Agradecer à comissão organizadora pelo convite, em especial ao doutor Miguel Curto, que temos assim um contato já amigável há vários anos, quando ele frequentou e conheceu a questão da geologia médica. É uma disciplina emergente, já aqui no Brasil, já há quase 20 anos, que nós vemos estudando desde 2002, no exterior, na China, na Europa, assim, já tem mais de 20 anos, 25 anos, já desde a década de 90, que a Unesco e a União Internacional de Ciências Geológicas têm apoiado essa iniciativa a nível internacional, e ela já ocorre em todos os continentes do mundo. O Serviço Geológico do Brasil, ele é uma empresa estatal ligada ao Ministério de Minas e Energia, e desde a década de 90, antes a gente só procurava minério. Então nós temos uma capacitação na detecção de elementos químicos no solo, na água, no sedimento de areia, de fundo de rio, de lagos. Então a gente usa muito a geoquímica, antes para detectar jazidas minerais. E a partir da década de 90, nós percebemos que haveria outras aplicações também desse conhecimento. E assim, mais voltamos para questões ambientais, né? Poluição e contaminação tanto
feita pelo homem ou quanto pela natureza mesmo, né? E fomos aprofundando até que chegamos na geologia médica. Aqui está uma definição, né, que estuda a influência dos fatores geológicos e ambientais sobre os fatores sobre a saúde humana e dos animais. O objetivo dela é identificar áreas onde a população pode estar exposta a altas concentrações de elementos químicos considerados tóxicos e correlacionar áreas com deficiência ou excesso de elementos que possam estar causando problemas à saúde humana e ambiental. E no caso específico da nutrologia, é identificar e divulgar a distribuição em solos, águas, dos macro e micronutrientes químicos essenciais à saúde humana, animal e vegetal. Então é isso aí que a gente tem procurado estudar, através de levantamentos e desses elementos, tanto no solo, como na água, como no sedimento, mesmo no ar, para colaborar com a questão da saúde. Aqui são a bibliografia já existente, né? Essas aqui de baixo, essas aqui são as principais, são os livros mestres, já ganharam prêmios da Sociedade Britânica de Medicina, em 2008. Esses livros são publicados aqui da década de 2000 para cá. E esse aqui é no Brasil, feito em 2006, a edição desse livro. A edição está esgotada, mas pode ser encontrada nesse site aqui do Brasil, da empresa que eu trabalho. E os demais aqui pode ser encontrado, com exceção desse aqui, dessa medicina ortomolecular, nesse site que é da Associação Internacional de Geologia Médica. E aqui também um livro, para nós, é o primeiro livro que menciona a geologia médica, no seu capítulo 7º, que para nós foi muito importante, que para divulgar o que é a geologia médica, que nós achamos que é muito importante, que a gente, apesar de toda a comunidade da saúde não conhecer muito, mas a gente entende, nós os geólogos, que é importante essa contribuição nossa para a saúde, tanto pública quanto local. Aqui são as principais fontes de poluição ou contaminação. Essas são as naturais, rocha, solo, a gente vai falar sobre solo hoje, ocorrências minerais, vulcanismo, então vou falar de ocorrências minerais também, que são poluições, vulcanismo que é natural e tempestade de poeiras, que felizmente nós não temos aqui, mas em vários outros países tem. Aqui, para vocês terem uma ideia do que é uma contaminação natural, esse vulcão aqui, em 2 dias, ele expeliu 10 bilhões de toneladas de magma, sendo que 20 milhões foram do óxido de silício, 60 mil toneladas cobre, 800 mil de zinco, 1.000 toneladas de cádmio, 300 mil toneladas de níquel, aqui de cromo, arsênio e mercúrio. E também existe cerca de 60 vulcões por dia que estão ativos, né, no mundo todo. Então, um dos casos, aqui no nosso caso, aqui a gente já tem comprovado que o solo e água, bom, a água lá na Amazônia, ele vem dos Andes, então ele vem com contaminação de arsênio, mercúrio e outros metais. E o solo também está contaminado. O solo, geologicamente, ele tem uma idade recente, não é muito velho, antigo, então ele é mais novo do que os 20 milhões de anos atrás, quando começou o surgimento dos Andes. Então as emanações vulcânicas lá na Colômbia, no Equador, no Chile, os ventos trazem para o continente brasileiro. Então esses solos estão contaminados naturalmente, e muitas vezes falam que há alguma contaminação de mercúrio, de garimpo, e tem lugar que tem pessoas contaminadas que não tem garimpo nenhum na Amazônia. E aqui são as poluições antropogênicas, né, da indústria, mineração, agricultura, esgoto doméstico, lixões, resíduos domésticos, hospitalares, postos de gasolinas e outros. E aqui é uma tabela periódica feita por que morreu recentemente, uma geóloga do Serviço Geológico Britânico, que se curou também de um câncer de mama quando ela foi para a China e deixou de tomar leite. Isso é uma verdade comprovada, mas eu não vou entrar em mais detalhes, né? Ela, em questão de 6 meses, ela deixou de tomar leite porque ela viu lá que na China as mulheres tinham 10 vezes menos a incidência de câncer de mama do que as inglesas, do que na Europa.
e sugeriram a ela lá que parasse de tomar leite. Ela parou de tomar leite, 6 meses ela se curou do câncer. Agora eu não sei as explicações biológicas aí do que aconteceu, mas é verídico, eu a conheci pessoas que a conheceram e que realmente aconteceu isso. Ela morreu recentemente. E esse assunto ocorreu há 10 anos atrás. E ela então fez essa tabela periódica, inseriu aqui os dados dos elementos essenciais aqui, né? Em verde, o azul é essencial para algumas espécies, podendo ser tóxico para outras. O vermelho geralmente é tóxico para a maioria dos organismos. E esse aqui, lilás, ele é a função biológica suspeita, ainda o lítio, assim, segundo, na época que ela fez isso aí, não tinha ainda, poderia ser bom e ser nocivo, né? E os outros aqui, amarelo, não tem conhecimento. Eu vou mostrar um mapa do germânio. Então, ele é um elemento ainda que não tem muito conhecimento a respeito da efetividade dele ou da nocividade. Então, só vou dar um exemplo aqui do selênio na China. Já ocorreu há alguns anos atrás, é a doença de Queixin, que é um problema que dá no coração. É uma doença crônica cardíaca, com necrose ou cicatriz resultando do bloqueio de circulação sanguínea, provocando enfraquecimento do músculo, levando à morte. Eu não entendo nada de medicina, só de geologia. Então, algumas coisas que eu falar errado aqui, vocês me desculpem. Mas é um trabalho integrado entre geólogo e médicos e profissionais da saúde, né? Biólogos, dentistas, veterinários. Aqui o coração é de um paciente de 4 anos, aqui na fase inicial e aqui na fase aguda. E depois eles resolveram a situação adicionando nas plantações selênio e adição no sal também. Aqui a outra, também na China também, que é a doença de Queixin-Beck, que é conhecida desde o século XIX, também é o distúrbio da formação óssea afetando e produzindo deformidades no edema. Tudo relacionado à deficiência de selênio no solo. Quer dizer, tendo essa deficiência, a alimentação deles, tanto dos animais quanto dos vegetais, era muito pobre em selênio. E eles resolveram o problema adicionando o selênio lá nas plantações e no sal. Aqui, então, é o mapa, que isso aí é a nossa área. O geólogo sabe fazer mapa, né? Para descobrir minério e também agora para descobrir doenças, né? E deficiências de elementos químicos que estão na natureza. Então, onde aqui está pontinhos, é onde tem baixa quantidade de selênio no solo. Os pontinhos. E ele bateu exatamente com as doenças de Queixin, de Queixin-Beck, e quando ocorre as duas também. Então, aqui eu estou vendo o amarelo mais forte aqui, é onde ocorrem as duas doenças ao mesmo tempo. Então, tem esse exemplo, um outro exemplo famoso também, que atingiu cerca de 1 milhão de pessoas e algumas centenas de mortes, sobre o arsênio em Bangladesh, né? Aqui era o nível freático, a água ocorria aqui, aliás, daqui para cima, tá? E aqui mudava o tipo de solo. Aqui era sedimentos saprólitos e aqui esse verde eram xistos com pirita, com arsênio. Houve um programa da ONU, que era uma região em Bangladesh que havia deficiência de água. Então fez um programa e fez mais de 12 mil poços nessa região de água subterrânea para captação de água para a população. Houve um excesso de explotação, então o nível de água desceu e atingiu a parte onde tinha esses xistos aqui, que continha esses minerais com arsênio. Esses minerais foram liberados, né, devido à oxidação, e entrou no sistema de captação de água e contaminou todo esse 1 milhão de pessoas, dando geral para todos esse tipo de doença na pele, e alguns a morte, dando câncer. Aqui, em Adrianópolis, também famoso, no limite aqui com o Paraná, no Vale do Ribeira,
no município de Adrianópolis, era uma refinaria de chumbo, com mina de chumbo que contaminou crianças com altos teores acima de 10 microgramas por decilitro. E havia deficiências conectivas nessas crianças, principalmente, mas pessoas adultas também. E eles brincavam com essa escória, e essa escória ia para os quintais das vizinhanças dessa metalurgia e contaminou o pessoal todo, inclusive a alimentação também. Tá? Aqui é um outro clássico, aqui é a terra de Caetano e Dona Canô, que até hoje não foi resolvido esse problema, que a cidade está toda contaminada, a estrada eles colocaram a escória da mina nas ruas para fazer o calçamento de paralelepípedo. Então, até hoje, além do solo em torno da cidade também, existe muita poeira da época ainda que já paralisou essa metalurgia, mas já o solo está contaminado devido à poeira, pela fumaça que emanava na época da concentração do minério, e daí o pessoal também pegou e colocou nas ruas, e hoje ainda quando eles estão arrumando algum equipamento subterrâneo, também expõe de novo e as pessoas ficam expostas através do vento, da poeira, na contaminação. Tá? Então é maior também que 10 microgramas por decilitro ali. E também tem cádmio também acompanhando. Aqui é um outro exemplo, também em Minas Gerais, aqui é arsênio, oriundo das minas de ouro lá da região, em Nova Lima, e também as crianças principalmente estão contaminadas através de água, através do solo, da poeira também que emana dessas concentrações, metalurgia de concentrações de ouro no caso aqui. Aqui um outro exemplo, agora de contaminação natural, essas que eu mostrei contaminação antropogênica, né? E aqui é natural também a questão de fluorose no município de Minas Gerais, onde houve uma equipe aqui multidisciplinar de médicos, dentistas e geólogos e geógrafo também. Então aqui a localização, né, na bacia do Rio São Francisco, o município de São Francisco. Aqui são os resultados de flúor em água subterrânea, que abastece, né? O pessoal tem dificuldade de água também potável. Então são todos poços de água subterrânea. O que é verde aqui é abaixo de 0,8 miligramas por litro, e lá é considerado já nocivo a partir maior do que 0,8 miligramas por litro. É o que está esses poços de vermelho. Aqui as rochas, esses poços, nem todos são contém o flúor, uma profundidade até de 100 metros, a partir de 100 metros a água é boa, de boa qualidade, é uma formação de calcário chamado grupo Bambuí, e o controle é fraturas, né? A gente chama litológico estrutural. E isso aí o geólogo ajudou a detectar a origem de onde vinha essa contaminação. Ok? Então essa é a prevalência do pessoal. Então a população ali são vários bairros rurais, e esse aqui é o tipo do problema estético nos ossos. E aqui os valores em cada bairro rural aí. Então 65% da população estão comprometidos, né, com essa fluorose. Aqui nessa mesma região, um trabalho feito pela empresa que eu trabalho, aumentou a área de exposição ao flúor. Aumentou aqui a área, dá 200 quilômetros de comprimento aqui por 80 de largura. Então isso aí já é a gente chama até de distrito mineiro para flúor, para exploração de flúor. E isso aí está no ambiente, está no solo e está na água também. Aqui é um trabalho que foi meu doutorado sobre alumínio. Esse aqui na região de Araçuaí, lá no norte de Minas Gerais, na margem do rio Jequitinhonha. Então, verificamos que havia muita alumínio no sedimento de corrente, no solo, na água, e daí resolvemos fazer em plantas também, em hortaliças. As análises deu também alumínio muito alto. E daí eu contactei colegas da Universidade Federal, médicos, uma médica e um pessoal da Fiocruz, que foram fazer o trabalho de coleta de sangue na população.
Aqui a rocha, o xisto, contém muitos minerais com alto teor de alumínio, que ocorre nessas rochas. Aqui é em rochas vulcânicas, os xistos, e aqui granitos. Aqui é o pessoal coletando sangue. E aqui são os valores nos alimentos que o pessoal tem nas hortas, nas hortaliças dele que tem, nas regiões lá que foram analisadas. Então você vê aqui o alumínio no alimento, aqui é 1.522 microgramas por quilo, aqui é em solo, 34.000 microgramas por quilo, e aqui os locais, nas regiões. Você vê, os valores são elevadíssimos, né? Aqui a mostarda bateu o recorde, quase 5.000 ppm, né? 0,5%, né, da quantidade de alumínio na planta, na folha analisada. Aqui é o resultado geral, com as medianas, né, do que foi analisado, tanto sedimentos como solos, água e alimentos, e no plasma, cerca de 68% da população analisada, de 133 amostragens, estavam acima de 3 microgramas por litro no plasma. Então, um valor elevado também, mostrando que o pessoal está com excesso de alumínio. Então, a rota de exposição é rocha, mineral, solo, água, alimento e o indivíduo. E a toxicidade, como todos conhecem, do alumínio é neurológico, Alzheimer e osteoporose. Aqui são os elementos analisados. Então, nós geralmente fazemos mapas. Aqui, no caso, a solicitação do Dr. Miguel Couto, perguntando sobre o alumínio no estado de São Paulo. Então, a Americana, por exemplo, está num local que tem alta quantidade. O amarelo aqui está 2%, aqui dá a 4% de alumínio. Isso aqui dá 41 mil miligramas por quilo de alumínio. Então, está numa região realmente. E aqui, onde tem um valor mais elevado, é próximo de Ribeirão Preto, que chega a ser 8%, 84 mil, no mínimo, de alumínio no solo, que é análise de solo. Okay? Aqui em Araçuaí, lá onde eu... Não, aqui é uma referência que eu estou dando, porque não tem referência de lítio, né? Mas aqui em São Paulo, o lítio, aqui no caso, ele é muito... pouca quantidade aqui no norte de São Paulo, do meio norte, que é a metade de São Paulo aqui norte. A região norte tem baixa quantidade de lítio. E aqui na porção tem um valor mais elevado, na porção aqui da costa, perto das praias, né? Devido ao vento, há uma quantidade elevada. Mas essa quantidade aqui chega a ser a 1,3, 13, né? A mediana é 18, 13 a 39, mas lá em Araçuaí, onde é um distrito litífero, que tem muita mina de lítio lá também, ele tem 72 miligramas por quilo. Então, não é uma quantidade muito elevada aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Aqui é o germânio, que ele também é pobre, e uma quantidade muito pequena. O valor maior é 0,3 miligramas por quilo, e o Clark na crosta terrestre, a média na crosta terrestre, nos solos mundiais, é 1,4. Então, o germânio realmente ele é muito fraco, pouca quantidade no solo. E eu trouxe também, não foi solicitado pelo Dr. Miguel, mas eu trouxe o manganês também, que ele está, ultimamente, ele pode dar problemas neurológicos, inclusive Parkinson também, na literatura já está marcando muito, e eu notei que tem valores bastante elevados, né? A mediana no sudeste é 161 ppm, miligramas por quilo, mas temos valores altíssimos aqui, ó, de até 5 mil ppm aqui, nos vermelhos aqui. Então, já é um valor elevadíssimo para o estado de São Paulo, no solo do estado de São Paulo, que deve ser visto com muita atenção e possa dar problemas aí de neurológico e de Parkinson. Aqui é uma sugestão muito rápida, que eu estou sugerindo aí que haja um simpósio agora aqui que fale sobre geologia médica nos próximos congressos de nutrologia. É uma humilde sugestão que eu acho que seria interessante continuar a integração da ciência da saúde com a ciência da terra.
Ok? Muito obrigado. Obrigada, professor Cássio. Sua explanação nos ajuda a ficar atentos, a ampliar, a relembrar a importância de manter o olhar sobre uma visão muito mais ampla, muito mais global, sobre o cuidar da saúde e manter essa atenção entre essas interfaces, inclusive do solo com as patologias. Convidamos para dar seguimento o professor Dr. Miguel Curto, que é médico nutrólogo da ABRAM, especialista em oxidologia, autor de 2 livros na área médica, entre eles Medicina Ortomolecular, Fundamentação Prática. Vai nos falar sobre germânio, um nutriente esquecido? Obrigado pela confiança. Avisa a menina do tempo, se eu não olhar a tua placa, você joga o sapato em mim, tá? Alguma coisa sobre o germânio. Bom, o germânio é considerado um nutriente? Fica a dúvida. É um nutriente essencial? Ele foi esquecido? Então vamos apresentar o germânio para vocês. O nome germânio deriva do país de origem de quem o descobriu, Clemens Wilker. O número atômico 32, o metalóide semelhante ao estanho, duro, brilhante, branco prateado, tem a mesma estrutura cristalina do diamante, estrutura cuboidal. Aqui para apresentar para vocês, pessoal germânio e germânio pessoal. Tá? É uma característica interessante, é uma das poucas substâncias que se expandem ao passar do estado líquido para o sólido, como a água. Além dele, apenas o silício, galho, bismuto e antimônio se expandem quando solidificam. Ele é mais conhecido pelo seu uso como semicondutor nos circuitos eletrônicos. Kazuhiko Asai foi o primeiro que sintetizou um composto semelhante ao germânio natural. Tá? Ele é usado como nutracêutico desde 1967. Em 1986 ele foi patenteado com o nome principesco de biscarboxil etil germânio sesquióxido. Depois eu vou falar mais alguma coisa sobre isso. Mas ele também tem outros nomes carinhosos, como germânio sesquióxido, germânio L32. Eu descobri, vocês vão ver na literatura, como germânio 132. Para preparar essa aula, quando eu fui atualizar, é que eu descobri de onde vem esse L. Vocês vão descobrir no decorrer da palestra. Só para fazer suspense. Também você pode chamar ele de germânio orgânico ou de vitamina O. Tá. Os vegetais que concentram germânio já eram utilizados como nutracêuticos, estimulando a imunidade e a cicatrização, o que levou os pesquisadores a estudarem a sua ação, principalmente no tratamento do câncer. Ele é capaz de aumentar a oxigenação tecidual, acelera a circulação e estimula o metabolismo. Ele também induz a produção de gama-interferão, ele inibe a fixação e a multiplicação viral, ele ativa linfócitos e macrófagos e destrói células neoplásicas. Eu estou andando bem rápido porque eu não sei se vão cortar meu tempo. Essas propriedades do germânio, isso já se deve à sua capacidade de transferência eletrônica. Eu vou me deter um pouquinho mais nisso adiante. E assim ele diminui os sintomas de aterosclerose, resistência à insulina, ele estabiliza o metabolismo ósseo, diminui a proliferação de coliformes fecais e age como um varredor de radicais livres. Em 89, notou-se que algumas formas orgânicas do germânio in vitro inibem a reprodução, a proliferação do vírus da imunodeficiência humana. E segundo esse autor, Stephen Levine, o sesquióxido, que apresenta um germânio ligado a 3 átomos de oxigênio, pode servir como um substituto alternativo para a oxigenação tecidual. É o ar-condicionado que me deixa com catarro na garganta. O Otto Warburg, Nobel na pesquisa contra o câncer, afirma que é essa oxigenação tecidual que retarda o crescimento neoplásico, como o Felipe estava falando na aula dele. Tá? E lembre-se, é importante lembrar que as oncocélulas são deficientes em enzimas antioxidantes, especialmente a superóxido dismutase. Então elas são mais sensíveis à ação de radicais livres. Tá?
Aí a importância de você ter um equilíbrio entre o tratamento, como o professor de Felipe falou, entre a oxidação e a antioxidação. A antioxidação para proteger a célula normal e a oxidação para ajudar o combate ao câncer. Aqui para tentar explicar como é que age o germânio. Isso aí eu não achei na literatura, mais ou menos eu inventei. Tá? Essa primeira é a fórmula comportadinha do germânio sesquióxido. Lembra que eu falei? É bis-etil, isso aqui é o radical etil, radical carboxil, bis-germânio, que são 2 átomos de germânio, sesquióxido se referem a esses 3 átomos de oxigênio. Essa molécula comportadinha com as duplas ligações, conforme ela vai roubando, transferindo elétrons, roubando próton do meio, ela vai se polimerizando e até se transformar nesse polímero do germânio. E essa alternativa varia de acordo com a quantidade de elétrons livres que ele encontra. Aí que vem o potencial de varredura de radicais livres. Então ele estimula a atividade leucocitária, principalmente natural killers e macrófagos, pela explosão respiratória que vocês estão lembrados das aulas de radicais livres. Tá? Ele restaura, assim, as funções dos linfócitos timo e bursa dependentes, das natural killers e dos plasmócitos. O interessante é que o sesquióxido é atóxico, ele não apresenta nenhum efeito colateral. Ele eleva os níveis sérios do PTH, parece ser eficaz no tratamento da osteoporose, e doses baixas aumenta a produção do glutatião reduzido, o que também justifica a sua ação antioxidante. Em geral, os compostos de germânio são muito bem absorvidos por via oral. Levin e Kelbeck demonstraram que em 1 hora, 50% do germânio ingerido é absorvido. Ele é solúvel nos líquidos intersticiais, não se liga a proteínas e se distribui uniformemente por todo o organismo. A sua excreção é principalmente linear por via renal. A média da excreção renal nas primeiras 8 horas é de 8% por hora. E os restantes 36% são eliminados nos 3 dias seguintes. Vocês vão perceber adiante a importância disso. Carência de germânio. Existe carência de germânio? Não existe nenhum quadro clínico descrito de carência de germânio. Mas em animais, uma dieta deficiente causa alterações hepáticas, desmineralização óssea e diminuído conteúdo de DNA da medula tibial. Não existem, assim, por esse motivo, doses nutricionais estabelecidas. Se calcula que uma dieta normal contém cerca de 0,3 a 3,4 miligramas de germânio por dia. Agora, como é que eu deteto carência de germânio? Você vai dosar germânio no sangue, não aparece. Você precisa ter uma biópsia de tecido. Eu uso pessoalmente mineralograma. E quando o mineralograma obrigado. Quando o mineralograma mostra uma dosagem menor do que 0,045 partes por milhão, eu considero que está deficiente. Habitualmente, em paulistano, ele nem aparece na fotografia. Ele não tem quantidade suficiente para o espectrômetro detectar. E a gente passa a prescrever uma dosagem que varia de 5 a 25 miligramas por dia. Isso, dosagem nutricional. Esse Alex Carrel, que foi um francês com Nobel de Fisiologia em 1921, se impressionou muito com a cura de um jovem tuberculoso tratado com água rica em germânio. As principais indicações nutracêuticas do germânio são, como eu falei, para enfermidades oncológicas, do sistema imunológico e doenças degenerativas. Mas também são alvos especiais dos cânceres, a SIDA, a virose, a asma, o mal de Parkinson, e diabetes e aterosclerose. Artrite reumatoide e outras doenças autoimunes, inclusive lúpus eritematoso e a tireoidite de Hashimoto, também podem ser aliviadas pelo germânio. E, ultimamente, está na moda a terapia anti-envelhecimento, que estão fazendo alguma certa apologia sobre o germânio. Agora, eu não conheço ninguém que nunca envelheceu. Quando é que a gente começa a envelhecer? Quando nasce, está certo?
Trabalhos com animais afirmam que o germânio orgânico inibe o crescimento tumoral e aumenta a sobrevivência. A atividade antiviral já falei. O germânio também está indicado em associação com imunoterapia, quimioterapia e radioterapia. Eu não tratava câncer. De uns anos para cá, estão me encaminhando casos de câncer e eu estou conseguindo manter eles vivos. Não é só com germânio? Não é. O tratamento é combinado. Mas todos eles usam germânio. Tá? E o paciente não cura, mas ele convive com o câncer. Nem o câncer ganha, nem ele ganha a luta. Eu tenho pacientes que estão há 25 anos convivendo com uma carcinomatose. Vamos lá, que a menina da placa é implacável. Bom, no Ocidente, os complexos pelos organos metálicos surgiu com a eficácia de um outro organo metálico, que é a cisplatina, que é um oncoterápico. Outra substância organometálica com efeito citotóxico é o espirogermânio. Por que eu falo isso? Para saber diferenciar e escolher o germânio que a gente vai usar, o sal de germânio. Lembrando que o espirogermânio é um quimioterápico citotóxico, enquanto que o sesquióxido ele não é citotóxico, ele não é tóxico e ele estimula apenas o sistema imunitário dos hospedeiros. Na Coreia, o sesquióxido é usado como auxiliar no tratamento dos cânceres de mama, útero, esôfago e sistema nervoso. Os chineses também observaram que o germânio inibe a proliferação normal de fibroblasto no cristalino. E as doses terapêuticas do germânio variam de 250 a 750 miligramas diários. Essa é a parte prática, vocês podem fotografar. No entanto, pacientes que se recusam a fazer quimioterapia, radioterapia, usam doses muito maiores, que variam de 1.500 a 7.200 miligramas por dia. Entretanto, a dose recomendada pelo Dr. Acei varia de 40 a 80 miligramas por quilo por dia, dividida em 4 tomadas. Agora, quais as fontes de germânio? Como o professor Cássio falou, se o solo tem germânio, essas fontes naturais vão ter germânio. Se o solo não contém germânio, não tem de onde os vegetais tirarem o germânio. Onde tem germânio no solo, os que concentram mais é o ginseng coreano, o cogumelo do imperador, o shiitake, o champignon, alho, agrião, babosa, o medlar, o confrei e diversas outras plantas da medicina tradicional chinesa. Aqui, só para apresentar para vocês, o cogumelo do imperador, que a gente conhece como orelha de pau. Aqui o medlar, que é da família das roseiras. Você vê que o fruto é muito parecido com o fruto da roseira. Aqui o cogumelo para a prateleira, que é usado como fitoterápico, e no solo que contém germânio, ele chega a concentrar de 800 a 200 partes por milhão de germânio. Para as formas ortomoleculares, o germânio que a gente usa é o germânio sesquióxido ou germânio quelato. São esses que vocês vão prescrever. O quelato eu quase não uso, a não ser que eu use ele isoladamente, mas muito dificilmente você vai usar ele isoladamente, porque ele é muito diluído. Então o número de cápsulas aumenta muito. A gente acaba usando o mesmo, é o sesquióxido. Existem suplementos de germânio no mercado já com essas dosagens, entre 35 e 500 miligramas. O mais comum são as cápsulas de 25 miligramas. Outras fontes de germânio são a água da cidade francesa de Lourdes, nos Pirineus, famosa pelas aparições da Virgem Maria. Essa é aquela água que aquele tuberculoso impressionou o médico francês. E daí que vem o nome L-132. Tá? E o Kazuhiro Azai analisou a água de Lourdes e achou uma concentração nela muito maior do que as outras águas que ele analisou. Uma outra água considerada milagrosa e com grande teor de germânio é a da fonte Yamabuki no Omizu, no distrito shintoísta do norte da ilha de Honshu, no Japão. Quando vocês quiserem fazer o próximo retiro espiritual, vocês podem ir para esse monastério. Quais os cuidados com o uso do germânio? Lembrar que ele é obtido industrialmente como subproduto de fundição do zinco e do cobre.
Então precisa tomar cuidado com as contaminações. Muitos trabalhos asseguram que o sesquióxido orgânico é atóxico. Já estou repetindo para marcar bastante. Outras publicações afirmam que ele é muito seguro, mas deve ser prescrito por médico qualificado com monitoração da função renal, porque a sua excreção é predominantemente renal. Alguns efeitos colaterais podem ocorrer em pacientes graves, especialmente oncológicos. E as principais complicações são o agravamento dos mesmos sintomas da própria doença. Outros podem ser erupções cutâneas, cefaleia, tontura, náusea, poliúria, febre, diarreia, sonolência, prostração, dor ou edema em uma parte do corpo. Esses sintomas diminuem ou desaparecem entre 3 a 6 semanas. 3 dias por quê? Eu já respondi isso para vocês. Porque a excreção completa dele passa em 3 dias, isso mesmo. E em 3 semanas, se houver alguma sequela. Se teve uma lesão tecidual, demora quanto para cicatrizar a maioria delas? 15 a 20 dias. Tá? O sesquiácido puro, no entanto, tem se mostrado muito seguro, com excreção em 3 dias. É considerada a dose máxima tolerável, a compreendida entre 50 a 100 miligramas por quilo por dia. Tomar cuidado com os produtos contaminados, então tem que se conhecer a fonte. A principal contaminação é o dióxido de germânio, e ele se deposita nos rins, podendo causar insuficiência renal. Já falei. Além desse contaminante, pode causar intoxicação aguda e crônica, o oncoterápico alquil germânio, que é citotóxico. Foi descrito uma nefropatia causada pelo lactato citrato de germânio. Esse é um germânio que foi obtido ilegalmente por um paciente que apresentou também derrame pericárdio, anemia, plaquetopenia, polineuropatia e diabetes. Este paciente ingeriu 426 gramas do lactato citrato de germânio em 6 vezes. Bom, aqui, se vocês quiserem correr atrás, e tudo o que eu falei está escrito nesse livrinho. Obrigado. Bateu o tempo? Bateu. Então, corre bem. Bom, nós que agradecemos, doutor Miguel.